Abençoados com todas as sortes de bênçãos, graça e paz, abençoados. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um quadro, examinando as Escrituras. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Marque o sininho nas opções todas, tá bom? Compartilhe aí essas mensagens, deixe aí seu comentário, seu like. E vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos examinar mais um texto bíblico, vamos analisar, com olhos iluminados, vamos analisar de outro ângulo, vamos olhar de fora para o texto, para compreendermos e trazermos comparações para os dias atuais. Nós temos falado sempre, amado, que nem tudo que nós lemos nas Escrituras se aplica ao nosso tempo, mesmo porque aquele povo estava ali vivendo aquele momento, aquele contexto, mas nós filtramos, absorvemos algumas informações de suma importância para os nossos dias. E quando nós olhamos de um modo geral, para a religião, para aquilo que se dizem em nome de Deus, para aquilo que se diz ser evangelho, a gente vê algumas discrepâncias, algumas coisas totalmente sem sentido, e o nosso cuidado aqui é, ao analisar ali, ao examinar as Escrituras, a gente obter conhecimento para assim aplicar no nosso momento, no nosso tempo. Como a maioria de vocês, eu acredito, que já fizeram parte da religiosidade de um modo geral, e o que eu mais me impressiono, infelizmente isso me incomoda até hoje, e como me incomoda, aliás, me incomoda muito mais agora, é ver um povo, não vou dizer que apegado, porque muitas vezes as pessoas se apegam por um vínculo de amizade, de companheirismo, mas não é apegado nesse sentido. Mas eu vejo um povo preso a uma idolatria humana, a homens, por algum tipo de persuasão, de mensagem subliminar, sabe? As pessoas se escondem atrás de uma hierarquia religiosa, dogmática, e aí as pessoas usam isso como uma espécie de amuleto, para prender a atenção das pessoas, escravizar os filhos de Deus, onde você precisa honrar a liderança, e não é apenas honrar, porque sim, quem é digno de honra, que receba a honra, mas é de fato se sujeitar, não por amor, mas por medo. Por quê? Porque a liderança, de um modo geral, religiosa, independente qual que seja a linha religiosa, elas meio que obrigam aos seus liderados a se sujeitarem a elas, a se submetê-las a elas por medo, medo de questionar, de perguntar algo, de duvidar de algo, por exemplo, de discordar. Veja que você, no sistema religioso, você era proibido, você era proibido, eu digo era, emprego do verbo passado, porque você hoje já está livre. Mas quantos irmãos estão aí debaixo de escravidão porque eles são proibidos a pensar diferente, a questionar o seu líder religioso, sabe? Ele é proibido, sabe, a discordar principalmente, porque se você discordar do seu líder, você pode até pensar diferente, mas você não pode externar isso. Se você externar isso, você está em rebeldia, em desobediência, não está em submissão à autoridade que Deus constituiu,
sabe? Você está em pecado, né? E eles usam aqueles textos lá do Antigo Pacto. É o espírito de Corá, é o espírito daqueles rebeldes que se rebelaram lá contra Moisés. Então eles vêm, meus amados, usando esses argumentos, sim, bíblicos, né? Fora dos seus contextos, né? Olha, não julgueis para que não sejais julgados. Então, é por isso que nós vemos aí os líderes famosos aí. Tem um aí mesmo, um famoso, né? Que ele diz assim, olha, se seu pastor roubar, se seu pastor fizer o que é errado, você não tem que questionar ele, você não tem que denunciar. Não, você precisa ficar calado, você deve ficar calado, porque ele vai prestar conta a Deus, não é da sua conta. Então, eles ameaçam, observe como eles manipulam a massa, como eles manipulam os filhos de Deus. Você não pode discordar com seu pastor, não. Você tem que obedecer, você tem que se sujeitar, ser submisso. Eu sei de casos, né, na minha cidade aqui, em Lauro de Freitas, de pastores que adulteraram lá nos seus ministérios, não uma vez, não duas, mas 3 ou mais. E quando questionado, né, os seus membros, eles diziam assim, não, mas a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. A palavra de Deus diz que nós temos que ser submissos às nossas autoridades. Então, ou seja, não importa o que eles estão fazendo, eles vão prestar lá conta com Deus. E aí vem aqueles argumentos fajutos. Mude é você que tem que ser diferente. Não basta sair da igreja e ir para outra. É você que tem que mudar. Ou seja, independentemente de onde você esteja, o importante é você manter a sua integridade e deixar lá a liderança fazer o que eles quiserem fazer, porque eles vão prestar conta a Deus. Por quê? Porque isso se tornou uma idolatria ao homem, né? Ao líder. Isso se tornou um fanatismo e as pessoas aprenderam que não podem questionar, não pode refutar aquele líder, não pode debater, não pode, de hipótese alguma, pensar de forma diferente. Amados, não é isso que o Evangelho nos ensina, não é isso que Cristo nos ensina, não é isso que a palavra nos ensina. Nós devemos sim combater, sim, nós devemos sim denunciar as obras infrutíferas das trevas. Nós precisamos sim tapar a boca desses contraditores e expor esses homens malignos que se escondem, né, atrás da palavra de Deus para se promoverem, né, sobre as pessoas e argumentarem sobre as pessoas de que eles são ungidos, né? Não toquei nos ungidos do Senhor, porque ungidos só são eles. Eles acham assim, não toqueis nos ungidos do Senhor. Então, amados, o Evangelho da graça de Deus manifesta esses homens, sabe? A podridão que está aí no sistema religioso. Nós vemos aí nas redes sociais as podridões sendo manifestadas desses homens. Adúlteros, homens violentos, homens sem temor de Deus, que uma vez ou outra sempre eles se manifestam, porque nada fica oculto, tudo há de ser manifestado. Eu quero ler um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 1 em diante. Olha como está escrito. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 1 em diante. Em Icônio, falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitavam e irritavam os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então ali estavam os apóstolos, Paulo e Barnabé, né, pregando a palavra da graça, sinais e prodígios eram evidenciados naquele lugar. Mas os judeus incitavam algumas pessoas, alguns incrédulos, a se rebelarem contra eles. Olha o que aconteceu, versículo 4.
E se dividiu o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros eram pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto de gentios como de judeus, juntamente com as suas autoridades, para ultrajarem e apedrejarem. Eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidades Licaônica, ou Licaônia, né? Das regiões circunvizinhas. Versículo 7. E ali pregavam o evangelho. Então eles fugiram daquele motim ali, foram para outras cidades e ali eles estavam pregando o evangelho. Agora, olha o que aconteceu, versículo 8 em diante. Em Listra estavam sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, e que nunca tinha andado. Versículo 9. Este ouvia falar Paulo, que fitando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Então, estava ali um aleijado de nascença que ouvia Paulo pregando, ou estava ouvindo Paulo falando. E quando Paulo fixou os olhos nele, Paulo percebeu, o Espírito testificou, Paulo discerniu ali o Espírito, que aquele homem ele tinha fé o suficiente para ser curado. Então Paulo deu ali uma palavra de ordem: levanta-te sobre os teus pés e anda. E aquele homem saltou ali e andou. E o que aconteceu? Versículo 11. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram-se a voz em língua licaônica, dizendo: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram entre nós. Então as pessoas começaram ali a ovacionar, idolatrar Paulo pelo aquele feito, pelo aquele milagre ali. Agora, olha o que você vê hoje na religião, amados. Uma pessoa faz uma oração, alguém ali recebeu uma dádiva, uma suposta bênção, uma cura, as pessoas já começam a idolatrar esse homem, idolatrar esse líder. Agora, observe a atitude dos homens que nós vemos hoje. Eles não repreendem essas pessoas como Paulo repreendeu, eu vou ler daqui a pouco, aquela atitude de idolatria. Não, pelo contrário, eles querem receber a honra, eles querem receber a glória. Porque o meu ministério é um ministério profético, o meu ministério é um ministério abençoado, a minha oração tem poder, eu coloco a mão e os enfermos são curados, é porque eu faço, é porque eu me consagrei ontem a noite toda, eu estava no santo jejum, eu estava na posição, eu estava no propósito, eu estava dando lugar, e é por isso que Deus está me usando. E as pessoas acabam idolatrando, esses líderes. As pessoas não dão um passo sem a permissividade dessas pessoas, sem a orientação dessas pessoas. Ou seja, os filhos de Deus que estão sujeitos, submetidos a essas lideranças, eles não vivem em Cristo, eles não vivem o Evangelho, eles não vivem conduzidos pelo Espírito Santo, eles não vivem guiados pelo Cristo ressuscitado, eles não são ministrados pelo cabeça da igreja, eles vivem debaixo de falácias, de homens fraudulentos que querem roubar a glória de Cristo, querem usurpar do poder de Deus, querem, usar da palavra de Deus para se promoverem. Então eles vendem lá os seus objetos, os seus óleos, os seus amuletos, as suas vassouras, os seus projetos, os seus propósitos, fazem lá as suas campanhas, as suas, artimanhas para se enriquecerem em cima de quem? Dos filhos de Deus que não têm conhecimento e não querem questionar esses homens, não podem pensar de forma diferente, porque eles foram ensinados, eles foram instruídos a se sujeitar a esses homens, porque esses homens têm mais poder, esses homens são especiais para Deus, esses homens têm conhecimento, e você é um membro que chegou agora naquela comunidade, você é um membro que está ali sentado para ouvir a palavra pela boca dessas pessoas, e essas pessoas são inquestionáveis, essas pessoas não erram, essas pessoas são infalíveis. Nós estamos aqui, amado, em nome de Cristo ressuscitado, para denunciar essas mentiras, porque esses homens, eles estão se utilizando, da palavra de Deus para enganar as pessoas, para escravizar as pessoas, porque eles usam a Bíblia para se cobrir. E a palavra de Deus denuncia esses homens. Paulo ali, quando foi usado para operar ali um milagre, para aquele homem receber aquela dádiva, ser ali restaurado, aquelas pessoas quiseram ali
idolatrar Paulo, ovacionar Paulo. Agora, olha a resposta de Paulo. Versículo 12. E Barnabé chamava Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era ele o que dirigia a palavra. Então chamaram a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio. Começaram a endeusar Paulo e a Barnabé. Versículo 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhe sacrifícios. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Olha o que Paulo e Barnabé fizeram, rasgaram as suas vestes. Quando eles viram, né, aquela idolatria acerca da sua pessoa, Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes, pularam no meio da multidão, clamando, dizendo, versículo 15, dizendo: Senhores, por que fazei estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o evangelho, para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Então Paulo e Barnabé, eles foram unânimes contra aquela prática, contra aquela idolatria, aquele endeusamento, simplesmente porque houve um milagre, porque houve uma restauração. As pessoas já estavam ovacionando, idolatrando Paulo e Barnabé, querendo sacrificar touros, animais, em oferenda àqueles homens, endeusando aqueles homens. E Paulo não aceitou. Paulo e Barnabé rasgaram as vestes, se lançaram no meio daquelas pessoas e disseram: não, nós somos homens semelhantes a vocês, nós temos falhas, sabe? Nós somos limitados, nós não somos perfeitos no que tange essa humanidade. É assim que toda liderança religiosa deveria agir, não se endeusando, sabe? Se intitulando maioral, superiores e passando uma imagem de intocáveis, inquestionáveis, onde os seus membros não têm liberdade nem de pegar na mão, amado. Nós conhecemos casos de que líderes religiosos não pegam na mão das pessoas. Outro dia estava um vídeo aí circulando nas redes sociais, não sei se foi na África, onde um pseudo pastor, sei lá o que, ele andava sobre as pessoas, ou entre as pessoas, em pé, nas costas de dois homens. Dois homens ou dois animais, eu não sei porque o posicionamento daquelas pessoas. É inconcebível isso. É lamentável essa prática. Então aquele homem, né, aquele homem santo, ele não podia tocar no chão, não. Sabe? Ele não podia tocar ali, não. Ele ficava em cima das pessoas. Então nós vemos, infelizmente, no nosso próprio país, onde as idolatram esses homens, esses líderes religiosos, de nomes, né, que estão aí em eminência. Então, pelo fato deles estarem aí aparecendo na televisão, pelo fato deles serem ricos, né, porque eles acham que ser ungido de Deus, ser aprovado por Deus, é terem condição. E de fato eles têm poder aquisitivo. Eles não têm poder de Deus. Eles não têm o evangelho da graça. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eles têm poder nisso aqui, na mídia, na TV, na manipulação. Então esse é o poder que eles usam. Então nós não podemos falar desses homens, nós não podemos citar nome, né? E aqui nós não vamos citar nomes, porque cabe processo. Eles têm poder. Esses homens, amados, em defesa, sabe, dessas instituições, em defesa dessas coisas aí que eles praticam, né, dessas obras aí, eles mandam até prender ou até matar, sabe? Quando eles se sentem ameaçados. Então, a gente tem esse certo cuidado aqui, até para não expor também, porque não é do nosso feitio estar aqui dando nome aqui aos bois nesse sentido, tá bom? Mas de um modo geral, precisamos tapar a boca desses contraditores.
entender, amados, que nós que estamos exercendo um dom, não é um cargo, não é um título, um dom, que estamos exercendo algum tipo de liderança para falar da palavra de Deus, para instruir os irmãos, para edificação em amor, nós precisamos entender que nós somos servos destes. Nós estamos aqui para servir em amor, para prestar um serviço à igreja, para ser útil para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do nosso próximo. E não está usando isso, sabe, para nos promover, sermos idolatrados, sermos ovacionados, sermos intocáveis, inquestionáveis. Isso na graça não tem, no ministério da Nova Aliança, no ministério do Espírito não tem. E é por isso que muitos não se identificam com este evangelho, não querem pregar esta palavra, porque eles querem ser chamados de apóstolos, eles querem ser chamados de doutores, de pastores presidentes, eles querem ser chamados de fundadores de convenções religiosas. E na graça de Deus não tem isso. Cristo é o cabeça, é o Espírito Santo que ministra. Há uma igualdade, todos nós diante de Deus estamos no mesmo nível, no mesmo patamar, servindo em amor. Então, como eles não querem perder, sabe, esta posição, como eles não querem perder esta idolatria a eles, como eles não querem perder este reconhecimento, eles não vão largar o osso. Pelo contrário, eles vão chegar, sabe, nas suas plataformas ou na TV, de um modo geral, eles vão chegar e denunciar nós aqui que estamos falando abertamente de Cristo. São hereges, não tem pastores. Quem é seu pastor? Quem é seu líder? Quem te consagrou? Meus amados, quem nos ungiu foi o Espírito Santo. Somos quem somos pela graça de Deus. Então levante a cabeça. Quem te escolheu foi Deus. Deus que conhece a tua estrutura, que ministra é o Espírito Santo. Nós não estamos aqui para ser teleguiado por homens. Sim, homens que são usados, instrumentos de Deus para edificar a igreja. Nós, com os olhos espirituais, nós recebemos. E eu honro sim. Eu honro aí os meus irmãos que já pregam a palavra da graça de Deus há mais tempo do que eu. Eu reconheço os trabalhos deles, né, no Senhor Jesus Cristo, a importância que ele tem para a minha vida, né, que eles contribuíram de alguma forma, direta ou indiretamente. Eu reconheço e honro essas pessoas, sabe? E como é que eu honro essas pessoas? Desta forma, abraçando, sabe, entendendo que eles contribuíram, né? Contribuíram, sabe, para a minha formação em graça, no sentido de trazerem uma mensagem que me trouxe edificação. Então isso é no sentido de honrar. Eu sei que vocês que nos acompanham, os irmãos que congregam comigo aqui na MG Vem Lauro de Freitas, essas pessoas me honram, reconhecem o desempenho, sabe, o trabalho que nós temos, a dedicação que nós temos, mesmo com as nossas limitações, estamos aqui de uma forma improvisada, levando esta palavra adiante, enfrentando as nossas lutas internas, as nossas dificuldades, trabalho, família, sabe, algum tipo de problema que nós enfrentamos tecnológico, câmera às vezes trava. Quantos aí já reclamaram aí? A palavra travou. Travou, irmão. Domingo mesmo enfrentamos esse problema. O celular que eu estava gravando travou, congelou, tive que pôr um outro aparelho inferior. Enfim, amado. Então nós temos essas dificuldades, essas lutas que às vezes nos deixa ansioso e queremos da melhor forma possível levar, sabe, uma palavra ampla, né, revelada para os amados. Ficamos aqui limitados, não podemos aqui ter ainda um projetor para estar, né, mostrando os textos para vocês. Aqui eu acompanho aqui no outro celular, mas enfim, é aquilo que nós passamos para estar contribuindo para a Igreja de Cristo. E eu agradeço a você que reconhece aí o nosso trabalho, que dá um apoio aí, que compartilha, que se esforça na medida do possível aí, para que nós também tenhamos ânimo para continuar avançando. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. Nós não precisamos de reconhecimento de homens. Nós precisamos sim desenvolver aquilo que o Espírito Santo colocou nos nossos corações, alegres, sabendo que nem todos vão aceitar, mas aqueles que recebem, nós ficamos felizes. Outra expressão que Paulo falou bem interessante está lá em 1 Coríntios,
capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3 apenas, Paulo falando para aquela igreja, não estou aqui defendendo nenhum título, nenhuma posição, mas o dom que Paulo exercia ali, Paulo defendendo para quem? Para aqueles que reconheciam. Então muitas pessoas acompanham as nossas mensagens, não reconhecem a minha pessoa como outros irmãos aí que ministram a graça. Então, às vezes vão aí caluniar, sabe, difamar. É lamentável. Você não aceitar a mensagem que nós pregamos é uma coisa, mas você chegar aí, esculhambar, palavra de baixo calão. Outro dia eu vi aí uns comentários aí da nossa irmã lá do Rio de Janeiro, a irmã Jaqueline, a esposa do nosso irmão Geraldo Moraes. Pessoas, amado, falando palavras de baixo calão, uma vergonha para essas pessoas que se dizem conhecer a palavra de Deus, que se denominam evangélicos, sabe? Falando asneira, besteira, caluniando, sabe? Palavras baixas, que a gente não vai comentar aqui, mas está nas redes sociais. É lamentável isso, amado. Então, se você não concorda, siga em frente a sua vida. Passa esse vídeo aí, sabe? E vai para outro, vai para onde você quer ouvir, amado. Mas palavras terríveis que nós ouvimos por aí. Então, Paulo disse assim em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi eu o Senhor Jesus? Não sois vós a minha obra no Senhor? Paulo estava falando lá para aquela igreja. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós eu sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para com aqueles que querem me acusar. Olha que coisa linda, né? Então, se eu não sou apóstolo para os outros, é o que Paulo estava falando, pelo menos para vocês, ó Coríntios, eu sou, porque vocês são o selo, né, a confirmação do meu apostolado. Então, eu vou parafrasear aqui. Se eu não sou ministro do Evangelho da Graça de Deus para a tua vida, se eu não trago uma mensagem que edifica a sua vida, então pula aí esse canal aí, pula aí essa mensagem, vai procurar outro pregador, outro mensageiro, mas ao menos para vocês que acompanham, que compartilham essa mensagem, ao menos para aqueles que se reúnem aqui como igreja, aqui comigo, ao menos para essas pessoas, eu tenho sido ministro da graça de Deus, eles têm me honrado nesse sentido de reconhecer, sabe, esse dom em Cristo. E eu tenho tido o cuidado para apresentar esse povo perfeito em Cristo, mostrando que Cristo é o cabeça, que é o Espírito Santo, né, que nos direciona em toda a verdade, e que nós, na verdade, somos apenas cooperadores, né? Um planta, outro rega, mas sabendo que é Deus que dá o crescimento. Tá bom, meus irmãos? Então fica aqui minha gratidão, obrigado por vocês que nos honram aí com os teus comentários, com o teu like, reconhecendo o nosso trabalho no Senhor. Não apenas aqui o meu serviço aqui, a minha contribuição, a minha pequena parcela de contribuição, mas todos os demais irmãos aí que cooperam com o Evangelho da Graça de Deus, tá bom? Forte abraço, beijo no coração e voltamos aqui no nosso próximo encontro. Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus e este o ressuscitado.